Oi pessoal, hoje a gente está numa propriedade para orientar o pessoal como proceder numa ideia de horta doméstica. Então nós temos um terreno que vai servir para essa finalidade. Já foi trabalhado previamente esse solo, então a gente vai precisar adaptar algumas técnicas aqui. O terreno ele tem um certo grau de declividade, onde o ponto mais alto e o ponto mais baixo gira em torno de 10 a 15%, e esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter na construção dos nossos canteiros, das nossas linhas de plantio. Então, nessa parte inferior aqui, que vocês estão vendo, já é possível verificar algumas questões que precisam ser modificadas. Nós sempre buscamos para um terreno de plantio de hortaliças, um terreno ideal que seria uma incidência de luz direta durante o maior período de tempo, mas a gente sabe que para hortas urbanas ou mesmo para hortas domésticas, às vezes não há essa possibilidade. Aqui, por exemplo, nós vemos que o sol da manhã, nós estamos agora no período da manhã, o sol da manhã atinge apenas a parte superior dos canteiros e nós já estamos num horário de mais de 10 horas da manhã. O que isso quer dizer? A germinação será reduzida, vai demorar mais e teremos mais dificuldades em alguns cuidados. Uma horta com pouca incidência de luz, ela é mais suscetível a lesmas e caracóis, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, a primeira coisa, os canteiros, nós vamos fazer eles de forma contrária ao que está aqui, justamente para que a velocidade da água num dia de chuva seja reduzida, que a gente aproveite essa água nos canteiros e que não tenhamos erosão, porque a melhor parte do solo será carreada para fora da nossa horta, é o que a gente não quer. Então nós vamos fazer os canteiros primeiro. Nós vamos adubar esses canteiros, vamos colocar um percentual de calcário, mesmo que nós não tenhamos a análise de solo, mas nós sabemos que esse solo é de um solo ácido, devido à vegetação que a gente encontra aqui no entorno. Então nós vamos aplicar o calcário, aplicar uma base de esterco de frango curtido e vamos plantar algumas mudas e fazer transplante de algumas mudas que nós temos aqui. Por exemplo, as mudas de couve que germinaram bem, mas que nesse espaçamento aqui a gente vai ter dificuldade de colher folhas. E os outros canteiros que a gente viu que a germinação foi muito baixa, alguns a gente vai replantar e outros a gente vai aguardar para fazer o transplante ou raleio de mudas. Então a ideia é primeiro corrigir esse solo, que na verdade deveríamos ter feito há uns 2 meses atrás, mas dentro daquilo que é possível nós vamos respeitar a ordem das coisas e vamos fazer a adubação agora.
Primeira coisa que a gente vai plantar nesse canteiro aqui vai ser alface. Então nós temos 3 variedades aqui. Com essa largura de canteiro aqui eu vou plantar 3 linhas, usando um espaçamento de 20 centímetros a 25 centímetros por linha e de 25 a 30 centímetros entre plantas. Qual é a recomendação neste momento? A primeira coisa, eu vou iniciar a primeira linha, faço o furo para plantar a muda, respeito um espaçamento de 25 centímetros, a segunda muda, depois com 50 centímetros a terceira muda e assim sucessivamente. Então, vamos plantar a primeira, a muda da alface mimosa, coloca a muda dentro do buraco e aperta ela para não ficar ar. Agora a segunda dica, a segunda linha que nós vamos preencher com a alface lisa, vocês não iniciem logo no início do canteiro, para não coincidir com essa primeira linha. Vocês pegam e ao invés de iniciar aqui, vocês iniciam no meio da segunda linha. Por que isso? Justamente para a gente aproveitar o melhor espaço do canteiro e a alface, conforme ela vai crescendo, ela vai preencher todos os espaços do canteiro. Se eu plantar ela aqui, as 2 mudas vão competir uma com a outra e essa parte do meio aqui fica vazia. Com isso eu vou ter uma maior incidência de plantas invasoras, eu vou ter que limpar mais vezes o canteiro e vou ter um menor aproveitamento de espaço e também vou ter um período maior de tempo para ter a minha alface para colher. Então, só segue essa orientação. Por exemplo, aqui a gente faz o mesmo espaçamento, ele vai ficar no meio, justamente no meio da fileira de cima, e agora a fileira de baixo eu começo de novo lá atrás e assim eu preencho todos os espaços do canteiro. Então agora, mãos à obra, preencher esse canteiro aqui. Então ficou um mosaico perfeito. Vocês têm um alinhamento dessa forma e tem um alinhamento na horizontal também. Para fazer o nosso plantio deste canteiro aqui, vai ser preenchido com mudas de brócolis. E neste caso, como o brócolis ele forma uma cabeça e as folhas dele são bastante largas, a gente muda o espaçamento e utiliza 50 centímetros entre mudas, seja tanto na linha quanto entre linhas. Tá? Então o espaçamento que nós vamos utilizar aqui vai ser de 50 centímetros e no caso da alface nós utilizamos um espaçamento de 25 centímetros. A nossa próxima dica é o plantio do temperinho, que é a cebolinha. Nesse canteiro aqui foi semeada a cebolinha, mas a germinação não ocorreu. A germinação da cebolinha não é muito simples, então a gente pode recomendar 2 opções. A primeira opção é vocês adquirirem as mudas nas agropecuárias, que o valor é bastante baixo. Vocês vêm com apenas uma célula, olhem quantas mudas nós temos aqui. Nós temos em cada célula da nossa bandeja, vocês têm pelo menos 5 mudas. Então sai um valor bastante em conta. A outra opção é vocês pegarem mudas velhas de cebolinha que vocês encontram em vários canteiros. Qual é a sistemática que nós temos que adotar aqui? Primeira coisa, vocês veem que eu arranquei as mudas com as raízes. Isso é fundamental. Por exemplo, deixa eu achar aqui, não estou achando. Mesmo que ela tenha um pouco de raízes, vai ter uma certa dificuldade dessa planta aqui vingar. Então procurem retirar com o máximo de raízes as mudas de vocês. Qual é aqui, por exemplo? Essa muda aqui, ela não vai servir. Ela não tem nada de raiz, ela não vai vingar. Então essa aqui precisa ser descartada. Para a gente preparar uma muda como esta daqui, nós não vamos plantar ela com todo esse tamanho.
não tem necessidade. É importante que as mudas estejam sadias. As minhas mudas aqui, elas têm uma sanidade boa, elas têm algumas manchas, mas isso aqui é principalmente falta de água. Então, primeira coisa, nós vamos retirar essa parte seca, que nós não precisamos. Podem tirar algumas folhas dela, se quiserem, porque o que nos interessa mesmo é esse broto novo, essa brotação nova. Estraguei a muda. Segunda tentativa. Então, tira a parte seca, a parte mais doente. Então, aqui embaixo vocês têm que cuidar para que não saia a raiz. E agora a gente tira pelo menos a metade das raízes, ficando só um pedacinho, pode ser com uma faca ou com a mão mesmo. E a parte superior, essa parte aqui, a gente também tira e fica apenas essa parte. Eu posso cortá-la mais embaixo? Posso. Eu posso deixar essa parte? Posso também. Mas esse aqui seria uma muda ideal para a gente plantar de cebolinha. Então, já essas aqui, eu posso plantar elas inteira, eu posso plantar a célula inteira, ou eu posso fazer o desmembramento. Dá um pouco mais de trabalho, mas aqui eu vou ter as minhas mudas para plantio e depois para corte. Tá? Então tem essas duas opções. O espaçamento, no máximo 7 a 10 centímetros, não precisa ser mais do que isso. E rapidamente vocês vão ter cheiro verde para colher. Essa couve que foi semeada aqui, a gente não pode deixar ela dessa forma, que ela não vai se desenvolver. Então a gente aproveita essas duas linhas que foram semeadas, mesmo que bastante próximo, e vai fazer um espaçamento entre 40 a 50 centímetros entre muda. Então a gente deixa essa muda, tira todas essas aqui, deixa essa aqui, tira esta, deixa a próxima, tira essa aqui e esta aqui. Então essa linha está pronta. Da mesma forma, a gente vai fazer na linha de baixo. Essas mudas aqui a gente pode aproveitar para transplantar numa outra área, usando o mesmo espaçamento. Bom, gente, realizamos várias atividades hoje nesta pequena horta, preenchemos os espaços vazios que nós tínhamos nos canteiros que eles já tinham plantado, fizemos o raleio da couve, deixamos um espaçamento correto, transplantamos a alface, transplantamos lá no fundo a couve brócoli e deixamos semeados já algumas linhas de cebola de cabeça para transplante no mês de maio, junho. E neste lado aqui semeamos a rúcula. Então agora é esperar molhar essas mudas e Então são várias informações, esperamos que a gente tenha ajudado, assim como ajudamos o pessoal dessa propriedade aqui. Não esquecendo que é preciso, depois do transplante, fazer a irrigação das mudas, de forma que ela possa seguir o seu desenvolvimento. E dessa forma esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.